Apesar da chuva que cai em todo o estado, mais de 90% dos municípios piauienses continuam com decreto de situação de emergência por causa da seca. Em 94 municípios, a Operação Carro-Pipa já retorna. Ao vivo, o repórter Edgar Neto que traz pra gente os detalhes. Com você, Edgar. João, mais uma vez, bom dia a você que nos assiste. Por enquanto, ainda não há uma data certa para esse trabalho recomeçar. São 95 municípios que devem ser beneficiados com o retorno dessa operação. Para dar mais detalhes, eu estou ao lado aqui da secretária estadual de Defesa Civil, Simone Pereira. Bom, secretária, com relação ao retorno desse trabalho, né, da Defesa Civil, a distribuição de água por carros-pipa, já há uma necessidade disso? Qual é a situação de momento? Apesar de estar chovendo muito ainda em todo o Piauí, já há essa necessidade? Bom dia. Nesse momento, não há uma necessidade tão forte de que seja reabastecido com carro-pipa. Bom, o que acontece? Para que a operação carro-pipa ela possa funcionar, é necessário que os decretos de emergência eles estejam em vigência. Os decretos de emergência dos municípios do estado do Piauí, eles foram encerrados ontem, venceram ontem. Então, ontem mesmo a gente fez um novo decreto, o governador assinou, será publicado no Diário Oficial e será ratificado pelo Ministério do Desenvolvimento. Então, a partir do momento em que ele for ratificado, a gente está apto a reiniciar a Operação Carro-Pipa. Quantos municípios tiveram esse decreto renovado? 211. Porque o fato de um município ele estar com um decreto de emergência não implica dizer que ele precise da Operação Carro-Pipa, porque não é apenas a Operação Carro-Pipa que caracteriza a situação de emergência de um município. Então, muitas vezes, aquela chuva escassa, perda de lavoura, quer dizer, existem outras situações que justificam o estado de emergência daquele município. Então, serão renovados os decretos de 211, mas a Operação Carro-Pipa será apenas em 94 municípios. Né? Então, assim, embora, como você disse no início, tenha chovido, o fato de ter chovido não implica dizer que os municípios não estejam precisando da Operação Carro-Pipa. Por quê? Porque muitas vezes aquela água da chuva, né, que é armazenada, ela não é apropriada para o consumo humano. E a Operação Carro-Pipa, ela visa especialmente atender o consumo humano. Então, por isso é que há necessidade de reiniciar. Nós estamos apenas esperando uma liberação de um recurso do Ministério e no momento em que esse recurso for liberado, imediatamente a gente reinicia a Operação Carro-Pipa nesses 94 municípios. A previsão é de que isso aconteça logo, então? O mais rápido possível, porque nesse momento o Piauí vive uma seca verde. Né? Então, embora esteja chovendo, mas muitos municípios estão realmente com sede. Mudando um pouquinho de assunto, mas falando também do trabalho realizado lá pela Defesa Civil, a senhora assumiu a secretaria há pouco tempo, né, praticamente um mês, com relação a um grande número de donativos que estão ainda armazenados na Defesa Civil, ainda que chegaram para o Piauí na época daquele desastre lá na barragem de Algodões, o rompimento da barragem. O que vai ser feito? Esse material ainda está estocado? Esse material se encontra hoje lá na Conab, né, e eles estão lá. Na realidade, não é um material que veio para vítimas de algodões, como a imprensa muitas vezes coloca, né? Na realidade, ele foi um material, sim, com finalidade específica, com doação com finalidade específica, para vítimas de enchente, não especificamente de algodões. Então, eu acredito que algumas gestões anteriores devem ter ficado preocupados com o fato de entregar esse material e haver uma interpretação de que houve desvio de finalidade. Então, o que a gente fez? A gente fez uma consulta ao Ministério, né, explicando que a situação hoje do estado do Piauí não tem nem previsão de que haja uma enchente, né, porque o nosso problema é seca, não é chuva. E a gente fez a sugestão para ele o seguinte, de que a gente iria distribuir esse material para municípios que estão em situação de extrema pobreza, né, que tenham os menores índices de desenvolvimento humano, menor IDH, e que tenha proporcionalmente o maior número de famílias inseridas no CAD único, ou seja, de acordo com a população, a quantidade de famílias, a gente faz a proporção. Para isso, a gente pediu uma ajuda, uma parceria da SASC, que é o órgão gestor da assistência social e que detém essas informações. Né? Então, a partir do momento em que a SASC nos dê essas informações, a gente já vai começar a organizar a distribuição. Pedimos também uma sugestão da própria FETAG, porque a gente quer trabalhar inclusive com a zona rural e a FETAG ela sabe exatamente quem são as famílias vulneráveis que estão nos municípios do Piauí e principalmente na zona rural. Então a gente vai de base
Com essas informações, tanto da SAS quanto da FETAG, a gente vai fazer uma seleção desses municípios e a gente vai contar com a parceria das coordenações de defesa civil dos municípios e das secretarias de assistência social municipal para que eles possam identificar quais famílias serão contempladas. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações, a secretária estadual de Defesa Civil, Simone Pereira. João Neto.